Sejam bem-vindos ao Empreendedores no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. E eu estou aqui com uma pessoa que é extremamente importante no nosso cenário, que é o professor Ronaldo. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui para a gente dividir um pouquinho dessa história que tem tudo a ver com o empreendedorismo até o feminino, por que não, né? Então, muito obrigado, Larissa. É um prazer muito grande para mim, né, que tenho o empreendedorismo como uma bandeira. Isso realmente faz parte da minha vida. Tudo que eu faço hoje está relacionado ao empreendedorismo. Até a parte espiritual, né? Eu tenho alguns projetos voltados para empreender na fé. E é muito legal estar aqui, né? Falando um pouco de empreendedorismo. E essa questão de mulheres empreendedoras, também a gente tem algumas histórias interessantes, né? Eu tive a oportunidade de orientar uma pesquisa sobre a natureza da mulher, pesquisando, né, na ciência, o que é a ciência, e depois fazer uma análise comparativa da natureza da mulher e das características empreendedoras, que mostrou para a gente claramente que a mulher, por natureza, ela é empreendedora. Fizemos uma pesquisa em Itajubá, uma amostra legal, com mulheres empreendedoras, olha que legal. Então, ou seja, sem dizer também que a minha vida sempre foi muito cercada por mulheres, né? Esposa, 3 filhas, e então é muito bom estar aqui também, falando de empreendedorismo, empreendedorismo feminino, o que é muito legal. Porque é uma bandeira também, né? Verdade, professor. Como que nasceu isso, assim, na vida do senhor? Como que aparece o empreendedorismo como uma grande paixão? Sempre foi assim ou você aprendeu de alguma maneira? Tem alguém da sua família? É interessante a questão do empreendedorismo, porque quando eu fiz faculdade, eu fiz um projeto da faculdade, não se falava a palavra empreendedorismo, né? Falava em plano de negócio, falava em negócio, né? Porque eu fiz administração. E, na oportunidade, eu já fiz um projeto e representei a faculdade, né, num congresso, exatamente trazendo a questão do empreendedorismo, mas não se usava a palavra empreendedorismo. Eu nunca tinha escutado a palavra empreendedorismo, nem nenhuma literatura, né? Porque aqui no Brasil ainda não tinha essa questão, né? O empreendedorismo veio através do xará Ronald Reagan, né? Trouxe para o Brasil. O primeiro curso de empreendedorismo que teve aqui foi na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu já tinha isso, né? Porque lá na faculdade fiz um projeto de destaque representando a faculdade, foi muito legal. E aí depois eu comecei a dar aula. E comecei a dar aula no curso de administração, aí já aqui na FACESM, né? Que eu não formei na FACESM. Já dando aula na FACESM. E surgiu a oportunidade da disciplina de empreendedorismo. E aí eu fui o primeiro professor de empreendedorismo mesmo, né? Na verdade, quem iniciou a disciplina, que era uma disciplina adaptada, o professor Cury, que era um professor assim, né? Aquele professor assim que todos os alunos apaixonavam. E o professor Cury começou a dar essa disciplina, que não chamava empreendedorismo também, mas o conteúdo era de empreendedorismo. E ele faleceu exatamente no meio do ano. E aí, olha o desafio, substituir um professor assim, sabe aquele que é aquele professor unânime, que todo mundo, falei, nossa, eu estou começando a carreira agora, vou substituir esse professor. Já teve que empreender. E aí a gente começou com a disciplina de empreendedorismo, e aí eu comecei a observar, né, já como professor, a dificuldade, né, dos alunos se expor, correr risco em sala de aula. E aquilo começou a me chamar a atenção. Alguma coisa está errada aí, né? Porque a gente sabe que essa capacidade de correr risco, de enfrentar os desafios, né, de tomar iniciativa, é extremamente importante. E grande parte dos alunos tem essa dificuldade. Eu comecei a estudar mais sobre isso. Aliás, isso me motivou a fazer psicopedagogia, para entender melhor toda essa questão aí cognitiva e tal. Aí eu comecei a desenvolver metodologias para o ensino de empreendedorismo.
E aí a primeira iniciativa, a primeira metodologia que eu desenvolvi, eu tive a oportunidade, na época, a Valéria, que hoje é diretora de educação da superintendência, ela era superintendente, né? E também tinha esse olhar para o empreendedorismo, me deu a oportunidade de ficar 2 anos na Escola Major Lisboa da Cunha Venceslau Braz para aplicar essa metodologia. Foi sensacional. O governo do estado, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ficou sabendo dessa iniciativa, conversou com a gente, fez um convênio com a Facesp para a gente replicar em algumas cidades do estado de Minas, a gente coordenar um projeto. E aí vem toda essa história, né? O senhor é parte da história do empreendedorismo em Itajubá. A gente tem uma pequena participação, com certeza. Uma grande participação. Uma ajuda a gente. E como que nasce essa questão da Facesp? O senhor falou, eu não formei lá. Mas ela já nasceu também para ser diferente. Ela também foi uma maneira de ser empreendedora na sua forma. Ela foi criando um DNA aí, né? Sim. Voltado para o empreendedorismo. Hoje, ela realmente, a imagem dela está ligada ao empreendedorismo. Uhum. Porque ela vem de um histórico, né? Ela é cofundadora da Incite. Uhum. A Incite, que fez 25 anos, hoje nós temos em Itajubá um modelo de desenvolvimento que está suportado pelo conhecimento. Sim. Né? E hoje o Itajubá realmente ele é uma vitrine, ele é uma referência em densidade de startup, em função dessa incubadora. Sim. E a Facesp foi uma das cofundadoras, juntamente com o MIFEI, com a prefeitura, outros atores. E a partir daí, isso ajudou, tanto o MIFEI, né, e a Facesp não foi diferente, de ter esse olhar mais ainda para o empreendedorismo. Sim. Né? E aí a gente foi desenvolvendo novas metodologias para utilização no nosso sistema de ensino, foi criando eventos, a Feira de Empreendedorismo, que também é um evento já tradicional aqui na região, ela surgiu da minha disciplina de empreendedorismo. Que bacana. A primeira que existiu já foi daí. E como que foi a ideia? Então, a ideia era os alunos realmente desenvolver uma ideia e fazer um projeto, né, de transformar essa ideia num negócio. E o desafio era depois fazer uma exposição. E a primeira foi muito interessante, que a gente fica inseguro, né? Isso faz 22 anos atrás. A gente está na 23ª edição. E aí eu não divulguei, não fiz convite, porque a gente fica, né? Vai dar certo, não vai dar certo. E aí foi um sucesso. Aí o diretor me chamou a atenção. Como que você faz isso? Não divulga? Nem ele sabia direito o que ia ter. De repente a escola estava lá, aquele movimento. Porque o projeto foi usando as salas de aula, cada sala tinha um projeto. Aí no segundo ano, sim, a gente já começou a divulgar. E aí o negócio foi crescendo. Hoje é uma feira não só acadêmica, mas é uma feira empresarial também. Né? E aí esse ano ainda vai acontecer? Sim, já está definido o tema. Esse ano já tem data? Já tem data. 29 e 30 de outubro, se eu não estou equivocado. Sim. A gente vai divulgar aí. Mas a partir daí a gente foi desenvolvendo outros projetos também, né? Sim. Voltado a empreendedorismo, voltado para desenvolvimento da criatividade, tudo que está relacionado a empreendedorismo. E hoje na Facesp a gente tem quais cursos? Hoje nós temos o curso inicial, que é Ciências Econômicas. A Facesp começou com Ciências Econômicas, fez 60 anos esse ano, né, em 25 de março. Depois o curso de Ciências Contábeis, depois veio o curso de Administração, ficou muito tempo com os 3 cursos. E agora, nos últimos 2 anos, a gente dobrou o número de cursos. Né? Agora a gente tem o curso de Direito, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o curso de Psicologia. E o de Psicologia, a gente até conversou, falei, muito me interessa, tenho vontade de fazer. Então, e é totalmente presencial. Presencial. Todos os cursos são presenciais. Todos os cursos. Alguns cursos têm 20% EAD. O Direito é 100%. Agora saiu uma nova regulamentação, que algumas coisas vão mudar em relação à participação de EAD. Mas são presenciais. E o senhor sempre quis ser professor? Olha, eu tinha uma vontade muito grande de ser consultor. Aí, fazendo faculdade,
eu percebi que eu queria ser professor. E aí fui até monitor, né? Na minha turma eu era monitor. Tinha dia que o professor não ia, deixava por minha conta, que é um desafio muito grande, porque uma coisa é você, na sua própria turma, Sim. né? Aí é um negócio, mas enfim. E aí logo que eu formei, eu fiz uma pós-graduação e já comecei a dar aula, porque eu gostava muito de apresentar trabalho. É uma paixão ser professor, né? Porque é paixão por dividir o conhecimento. É isso que a gente vai percebendo, né? Sim. Gostava de estar lá na frente apresentando, falar, ó, aí eu preciso desenvolver mais, e o professor ele vai desenvolvendo a vida toda, né? Sim, e se conectando com aquele tanto de gente que você vai fazendo parte da vida e da história das pessoas. Até comentei sobre a Patrícia, ela não esqueceu algo que aconteceu há 20 e tantos anos na sua sala de aula sobre empreendedorismo feminino. E essa questão do empreendedorismo feminino também é novo? Tá mais com fogo agora, recente, ou sempre, quando o senhor começou, já tinha essa questão? Não se falava, não. Se falava muito pouco, né? A própria literatura, a gente não achava muita coisa relacionada. Lógico que tem os movimentos, né, femininos, porque o senhor trouxe, né? Que gerava pela pesquisa empoderamento é natural e tal. nosso. Mas na época que a gente, por exemplo, que eu fiz essa pesquisa, a gente foi uma pesquisa interessante, porque a gente acabou conciliando uma pesquisa mais científica mesmo sobre a natureza feminina e fazendo uma análise com as características. A gente sempre trabalhou as características empreendedoras, né? Sim. E foi muito interessante, né, identificar aí que realmente a mulher... E aí nessa oportunidade a gente fez uma pesquisa de campo, pegando empreendedoras Sim. de Itajubá, e fizemos uma pesquisa de campo para identificar a percepção, né, das mulheres em relação a... Foi muito legal. Na verdade, uma aluna, né, da administração que aceitou o desafio, e aí a gente aproveita a oportunidade. Sim, para poder fazer mais. Foi muito legal. Mas enfim, isso foi crescendo, né, a mulher cada vez mais se empoderando, e hoje mais do que nunca buscando esse protagonismo. Está mostrando que aquela pesquisa que nós fizemos lá tantos anos atrás realmente demonstra o quanto a mulher por si só, pela sua própria natureza, ela é empreendedora. A gente sempre resolvendo ali os problemas em casa, já vamos treinando desde sempre, né? Uma percepção, né, muito refinada, e tem várias características aí que realmente... O que o empreendedor tem que ter lá na aula, quando a gente fala, vamos ter a disciplina de empreendedorismo? Ensina, assim, as habilidades, o que precisa ter, o que leva, ou mais o dia a dia do empreendedor? Olha, você falou algo aqui que eu sempre tomo muito cuidado para falar sobre, porque a verdade é o seguinte, daí vem desde como que o empreendedorismo veio para o Brasil, né? Ele veio realmente... Eu tive a oportunidade de participar de um evento com o Ronald Degg, que é a pessoa que é a primeira iniciativa de empreendedorismo aqui no Brasil. E o foco é a empresa. Sim. A empresa. E aí tem linhas diferentes. A linha que eu sempre adotei, a questão do ato de empreender. Eu defino de maneira mais simples que eu já achei. O que é o ato de empreender? Empreender é toda vez que você transforma projetos, ideias, sonhos em realidade. Ou seja, vai lá e executou. Se você é uma pessoa sonhadora, é muito importante. Idealista, muito importante. Mas o que caracteriza o empreendedor é idealizar, ir lá e realizar. Então, para mim, cada vez que a pessoa pensa algo, tem uma ideia, tem um sonho, desenvolve um projeto, vai lá, concretiza esse projeto, mesmo que às vezes ele não dê certo, que faz parte. Né? Mas ela tem essa característica. Ela é empreendedora, ela está empreendendo. Né? Então, dentro desse conceito que eu sempre defendi, o empreendedorismo está ligado à capacidade, à habilidade de transformar sonhos e ideias em realidade. Qualquer que seja. Por isso que eu sempre achei um absurdo você trabalhar o empreendedorismo focado somente num plano de negócio. Sim. Entendeu? Por quê? Você precisa desenvolver habilidades na criança, no adolescente, no jovem, para que ele tenha essa capacidade de ir lá e fazer acontecer o que ele quer. Ser resolutivo. E aí, se o projeto... Por isso que é muito interessante. Hoje, à parte da manhã, estava numa reunião, preparando um material de uma capacitação para professores de projeto de vida.
E é muito interessante isso. A sorte que eu tinha muito material, né, que eu construí para mostrar que a atual BNCC, né, que são a base nacional do currículo, do ensino médio, por exemplo, e de toda a educação, ela, em 2018, a BNCC trouxe a disciplina de projeto de vida. Algo desde a primeira iniciativa que foi lá em Venceslau Braz, a gente já trabalhava empreendedorismo como projeto de vida. Ou seja, e aí precisa trabalhar desde os primeiros anos escolares. Por isso que eu sempre defendi a ideia que empreendedorismo tem que trabalhar desde criança. Sim. No Colégio Empreender, o nosso programa de empreendedorismo que chama Construindo uma Escola por Toda a Vida, começa com 5 anos. Começa com empoderamento, inclusive, super-heróis e tal. Uma vez desenvolveu essa habilidade, e aí vem o autoconhecimento, que é essencial, né, para todas as pessoas. Uma vez você identifica qual que é a sua paixão, o que você gosta de fazer, o que você percebe que você tem habilidade em fazer. E aí eu defino como que eu vou entregar isso para a sociedade. Isso dentro da filosofia de sucesso, Napoleon Hill chama a lei da tríplice convergência, tríplice 3. Paixão, que você gosta, vocação, né, a sua habilidade, a aptidão. Perfeito. E como que você entrega? A filosofia chama de renda, eu não gosto de usar esse termo. Eu entendo que como que eu vou entregar isso para a sociedade da melhor maneira, vou embalar isso da melhor maneira e entregar para a sociedade. Em contrapartida, a sociedade vai te dar um troco, que é onde você tem um retorno, aí é o que a literatura chama de renda. Então, é muito importante que o indivíduo consiga identificar. E isso é uma falha do sistema de ensino. A escola não trabalha. Quem deveria trabalhar isso? Tanto é que eu tenho uma pesquisa que eu faço no Colégio Empreender, dos alunos do ensino médio, quantos por cento já está definido, não, o que eu quero fazer. Entendeu? Então, isso no Brasil é muito baixo, porque existe uma falha do ensino básico que deveria trabalhar, isso não trabalha. Isso é empreendedorismo. Isso é projeto de vida. E a BNCC, e eu sempre trabalhei com esse conceito em vários materiais aí que a gente construiu, chamando inclusive de projeto de vida. De repente a BNCC chega com um projeto de vida, trabalhando questões socioemocionais, autoconhecimento, essa questão... Porque senão você solta alguém no mercado que ele só está copiando o modelo de outro, mas ele não sabe, né? Ele não tem essas informações internas. Ele parte de si. Tem que saber. Porque como você vai fazer uma pessoa ser um empresário se não é isso que ele gosta, se não é isso que ele tem habilidade? Exato. Ele que tem que definir e construir o seu caminho. E buscar sempre a autorrealização. Muita gente me pergunta isso assim, eu não sou naturalmente o que a gente chama aqui de empreendedor. Tem jeito de aprender? Tem jeito de se tornar? Desenvolve. Eu tenho um outro princípio, que a gente nasce empreendedor e a vida, as crenças e valores, a escola, a família, vai tirando isso que a gente tem nato, né? Talvez tire menos da mulher, por isso que ela já tem. Mas a sociedade vai tirando, a própria família tira demais características. A gente entra num modelo, num sistema. Você pega a criança, por exemplo, é extremamente percepção, muito criativa e tal, mas o próprio sistema de ensino vai tirando. Você não pode colorir aqui, você não pode, tem que ser dessa cor. O céu tem que ser azul. E aqui em cima, ela não pode ser tão criativa. E em casa a gente também, como pai e mãe, às vezes a gente também poda sem querer, né? A família, por isso que tem uma pesquisa que já fizeram no mundo inteiro, né? A influência da família no perfil empreendedor. Então, a família, e aí lá trazendo agora para o Colégio Empreender, nossa metodologia, falei para você, começa com 5 anos, né? E no pré. E o pré trabalha super-heróis. Por quê? Porque o super-herói gera empoderamento. Empoderamento, ele é base para a nossa metodologia lá. Empoderamento, visão de futuro, protagonismo. Então, trabalho super-heróis, que aí é algo em poder. Aos poucos, nas atividades, durante o ano,
a criança traz aquilo para ela. Ela pode ser, né? Ela não precisa voar para ser. E aí, no primeiro ano, que é o ano seguinte, como mudar a minha casa? E aí, todas as atividades é voltado para que o aluno, que um dos objetivos é formar agentes de mudança. Sim. Então, ele começa a perceber mudanças na própria casa. Coisa simples. A questionar. De guardar brinquedo no lugar correto, de repente questionar o pai e a mãe por que tá jogando. Ter pensamento crítico, né? E aí você vai desenvolvendo, né? E aí vai mudando. E você percebe que a metodologia, ela prevê ela é uma espiral de visão, já desenvolvendo a visão de futuro, né? Então, no segundo ano, como mudar? Por isso que eu lembrei, porque você falou do ninho, né? A família é o primeiro ninho. Sim. Como mudar a minha escola, que é o segundo ninho da criança. Ele tem um olhar para a escola e vai desenvolvendo esse lado crítico de ter uma visão crítica sobre algumas situações para melhorar a escola, ele participar e, sobretudo, a importância dele sentir. Então, a gente cria situações lá e o aluno pede, a gente dá para eles ter esse sentimento de pertencimento e de poder, vai empoderando. De voz, de ouvir a própria voz, né? Não e aí vai ampliando, né? Porque começa na sua casa, amplia para a escola, depois para a cidade. Sim. Todo ano, a gente tem solicitação de aluno que a gente leva para a Câmara, ela manda para a prefeitura, e a gente leva as crianças lá para ver aquilo acontecendo, para ela sentir, cara, olha o que eu sou capaz, né? Sim. E isso vai ampliando, entendeu? Depois no ensino fundamental 2. Então, tudo gera empoderamento, gera visão de futuro, que é essencial, né? As pessoas quando essa criança entra na faculdade, ela já está muito mais apta do que a gente lá atrás. Esse é o objetivo. Você trabalha todas essas habilidades, e aí no ensino médio, a metodologia entra com inovação e tecnologia. Então, a mesma metodologia que os alunos da FACES na graduação trabalham, os alunos do ensino médio do Colégio Empreendedor trabalham também. Então, qualquer universidade que eles forem no mundo inteiro, em qualquer área, eles já estão com a mente preparada para a inovação. Perfeito. E aí, o empreendedorismo, ele depende dessa capacidade de você enxergar aquilo que ainda não existe. Sim. É você ligar as telas da sua imaginação, enxergar aquilo que ela primeiro vem na sua mente, depois você tangibiliza de alguma maneira. Isso é fantástico, porque eu lembro quando eu prestei vestibular, por exemplo, eu não vim desse tipo de escola, né? Eu vim de uma escola extremamente tradicional. Então, eu não sabia nem o que eu queria ser. Então, como que eu ia ter uma mente tão empreendedora ou com pensamento tão crítico se eu estava mais assim, ainda não tinha o autoconhecimento e não tinha testado nada e tudo era muito engessado. Você tinha que ser ou era médico, ou era advogado, ou dentista, no máximo que era mais soltinho era um psicólogo. E eu escolhi advocacia, né? Então eu sou advogada, mas hoje eu vejo que talvez se eu acreditasse no empreendedorismo como alguém que vai ter uma ideia, vai criar e solucionar, talvez eu teria escolhido outra disciplina, né? Tanto que eu fiquei poucos anos assim na área do direito. Então, às vezes, exatamente com uma questão cultural, alguns alunos, às vezes até a maioria, às vezes tem dificuldade de entender algumas coisas importantes. Por exemplo, lá na FACESM, todos os cursos têm a disciplina de empreendedorismo. Todas. Ai, que benção. Então, a gente começou com o curso de Direito. A primeira turma do Direito, eles questionaram. Mas por que eu estou tendo nada a ver, isso no Direito, entendeu? Uma área como a área do Direito precisa o que mais muita precisa? inovação. Você vai para onde? Muita inovação, Sim. entendeu? Os processos jurídicos precisam de inovação, né? A área jurídica precisa de inovação. Então, psicologia, todas as áreas. E às vezes a pessoa tem essa dificuldade exatamente por uma questão cultural, né? Ou seja, todas as áreas precisam de inovação. A inovação nada mais é do que algo que gera benefício para a sociedade. Essa é a diferença entre criatividade e inovação. Não é invenção, é inovar. Você criou algo novo, ela é uma criação, mas pode não servir para nada, aí não é inovação. Sim. Só é inovação se vai gerar benefício para a sociedade. Por isso que inovação está ligada a uma tecnologia que gera produto. Todo produto e serviço que você desenvolve para uma solução,
lógico, ela é uma inovação porque você desenvolveu uma solução para ajudar as pessoas, né? Verdade. Então é algo essencial em todas as áreas. Professor, o senhor também falou que até criou algo do empreender também no caminho espiritual. Se o senhor não se importar, o que seria isso? Puder dividir um pouquinho com a gente? Então, porque partindo dessa minha definição, que o ato de empreender é transformar sonhos, projetos, ideias em realidade, na área espiritual você tem objetivos, não tem? Sim. Então, dependendo da sua crença, dependendo da sua religiosidade, qualquer que seja, você tem lá o seu objetivo, você tem um desafio, né? A dimensão espiritual, o desafio é sempre você hoje ser melhor do que ontem. Sim. Em qualquer que seja a sua crença, né? A espiritualidade é um meio de evolução. É por isso que eu nem cito aqui nenhuma religião. É um meio de evolução como ser, como pessoa. Isso é um desafio, isso é um empreender. Então, por exemplo, na Igreja Católica, que é a minha igreja, a minha religião, você tem lá vários projetos em tentar ajudar as pessoas, né, a melhorar a sua vida, né, como ser humano, se aproximar. E aí tem algo também que eu defendo, né? O que a gente faz aqui é aproximar da nossa condição original. Qual que é a nossa condição original? Imagem e semelhança de Deus. Sim. Eu não sou, estou muito longe de ser a imagem de Deus, mas eu fui criado para isso. Então o nosso desafio é aproximar cada vez mais daquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é evoluir, trazendo agora para uma questão mais universal, mais ecumênica. Isso todas as religiões acredito que buscam essa mudança do ser, né, para algo melhor. E aí isso é empreender. Então eu criei inclusive tinha uma palestra minha que é Empreender na Fé, que eu vou mostrando através do Evangelho, através do exemplo de Jesus, a nossa necessidade, o que a gente precisa realmente para conseguir isso. Conseguir o quê? Ser mais semelhante de Deus. Né? Jesus Cristo veio aqui e mostrou tudo que a gente precisa. Né? Por isso que Ele é o caminho, verdade e a vida. Então, isso para mim é empreender. Muito, muito e belíssimo. E professor, eu fiquei encantada com esse projeto, quero saber mais. Quem sabe um dia você vem só falar desse assunto. Sim. Para a gente fechar aqui, eu queria fazer uma pergunta em relação ao seu empreender na paternidade. O que foi ser pai aí? Olha, eu sou uma pessoa extremamente feliz, né? Muito feliz. E a família que gera felicidade pra gente, né? Então, quanto mais a gente entende o projeto de Deus... Família é o nosso, né, grande empreendedor. Aí você vai entendendo. Então, nada é por acaso, né? A família, a constituição da família, né? Essa instituição família, ela é realmente para gerar felicidade, para gerar compromisso. Sim. Né? E para mim, ser pai, essa responsabilidade, né? É realmente uma graça divina, né? É algo que a gente percebe. E aí, muitas vezes, a pessoa não percebe que isso é um grande projeto em que eu estou fazendo parte desse projeto. Sim. Né? O quanto eu preciso me desempenhar legal para esse projeto funcionar. Eu acho que isso é que define bem a pessoa, a felicidade. A felicidade é um estado de espírito, né? Eu trabalho muito o sucesso, mas eu também, em algumas atividades, eu trabalho a busca da felicidade. São duas coisas diferentes. Sim. Sucesso é sempre que você atinge o objetivo. Perfeito. Também, aí tem uma história das montanhas, que eu trabalhava com os alunos, simulava a subida da montanha, que é para chegar no pico da montanha, o que a gente precisava? São atitudes. Depois eu ia mesmo para a montanha com eles. Isso aí ficou famoso também com os alunos, a nossa caminhada na montanha. Então, são analogias interessantes que ficam na mente do aluno. Sim. O aluno forma, faz 10 anos, professor, sempre quando eu lembro da montanha, eu lembro. E cada evolução dele, ele vai vendo de uma maneira diferente, né? Mas o objetivo é isso, são estratégias, né, para poder dar insights, porque a mudança,
Isso é muito importante, né? A mudança, ela só muda com a mente, o modelo mental. Sim. Ninguém muda ninguém. Só a própria pessoa pode mudar a si própria. Por quê? Depende da mudança de pensamento, né? Que é o mindset, que é a estrutura de pensamento. Então, isso só acontece através de processos reflexivos. Você tem que refletir, você vai pensando, aí você vai acreditando, né? Realmente isso pode acontecer. Eu acredito muito nisso. E aí, quando você gera significância para o cérebro, aí o cérebro significa, registra, aquilo mudou. Aquela crença sua mudou, ou aquele valor mudou. E aí ele vai te condicionar através daquilo. Verdade. Por isso que nós somos diferentes, porque temos crenças e valores diferentes. E isso influencia totalmente nas nossas decisões. Por isso que não tem como, né? Eu busquei estudar bastante isso, porque se eu estou trabalhando comportamento empreendedor, eu não posso só falar para o aluno que ele precisa mudar. Ó, as atitudes que vai te levar ao sucesso são essas, tá bom? E ele acredita, tá bom, professor. Mas e aí? Como é que eu faço para mudar? Eu tenho que responder para ele. Sim. Né? Por isso que eu teve que estudar para saber o como. Eu te falo como, agora você vai ter que se esforçar. Né? Até porque chegar nesse como. Tudo estratégias de mudar e realmente o modelo funciona, mental. né? Funciona, as pessoas têm que se abrir um pouco para isso, porque tem bastante preconceito às vezes, mas um dos nossos apoiadores aqui é a Neurotech. E eu converso bastante com o Dr. Calistro, adoro horas atrapalhando a vida dele lá na Neurotech conversando, que eu sou super curiosa. E eu pergunto sobre o cérebro mesmo na prática, ele olhando lá, e essas mudanças de padrão mental, porque eu falo, eu converso muito desse assunto, eu gosto muito de falar dessa mudança, dessa possibilidade. Mas eu falei, e na prática, como que é? Ele falou, e é verdade o que vocês estão falando. Porque eu falei, isso é papo nosso? De neurociência existe? Ele falou, não, é verdade, eu consigo já ver com um paciente que tinha uma estrutura de pensamento assim, o resultado dela foi esse. O que tinha assim foi outro. E funciona realmente. Então, é muito bacana ver que na prática, realmente, o que o senhor trouxe é o que a gente vê também. Quando a gente está trabalhando alguém aqui no desenvolvimento pessoal, né? A própria evolução, acho que até quem faz uma terapia nada mais é do que isso, ela ir refletindo, ela até vai dar o clique. Ressignificando e fala, nossa, não consigo mudar, mas consigo ressignificar o passado. O cérebro é o seguinte, quando você tem lá algo que é crença, e tá, por isso que é muito comum, você percebe, por exemplo, situações que geram muita emoção, ele significa mais para ele. Então, por isso que às vezes alguns acontecimentos, seja positivo ou negativo, gera alguns medos, alguns traumas, que isso vai te influenciar. É por aí. Até você olhar para dentro. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu não sei se eu não perguntei alguma coisa que o senhor gostaria de falar. Tem alguma coisa ainda aí que ficou? A gente tem muita... É muito assunto infinito, né? Dentro do empreendedorismo, né? A gente tem muita coisa para conversar. A gente pode vir aqui outras vezes, falar do ecossistema de inovação e empreendedorismo, das barras de tech. Temos que trazer. Falar de projetos da FACES, nós estamos cheios de projetos. Nós não falamos nada da nossa incubadora, né? Que é uma incubadora totalmente diferente do que existe hoje no Brasil. Né? Verdade. Com metodologia diferente, com um projeto de inclusão muito importante. A incubadora da FACES não foi criada para Itajubá, né, mas para todas as cidades pequenas do Brasil. Um projeto inclusivo que vai incluir as pequenas cidades na rota do desenvolvimento, porque são as cidades que mais precisam desse instrumento que é a incubadora, que está totalmente excluída, né, por vários fatores, né? E, olha, 78% das cidades brasileiras são menores de 30 mil habitantes. Olha isso. O Brasil é um país de pequenas cidades. Verdade. E as pequenas cidades, muitas delas, ao invés de gerar riqueza, consomem a riqueza do país. Você imagina um país com 78% são pequenas cidades, se as cidades realmente desenvolver, gerar riqueza, o que muda em termos de país, o que muda em termos de inclusão, o que muda em termos de qualidade de vida. Vira o jogo, porque 80% praticamente. Totalmente, a gente fica até assim
como que os políticos não percebem isso e investem nas pequenas cidades? É por isso que a gente é empreendedor, porque a gente já vai resolver, não espera por ninguém, não, né, é o nosso papel, né? Exatamente. Então a proposta da incubadora é muito legal, eu queria voltar aqui especificamente para a gente falar desse incubadora. Projeto e também do nosso ecossistema. Todo dia a gente chama o Maurício e Claudiano também. Sim. Mas vai ser muito bacana, mas agradeço muito pelo tempo do senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado por dividir um pouquinho da história. Um convite surpresa aqui, né, Mr. Ronaldo? Teve um caos inicial. De repente eu sentei aqui. Um caos inicial, mas é bem característico da mulher empreendedora. Ainda bem que o professor Ronaldo está rodeado dessas 3 filhas, esposa, ele já está acostumado com mudança de ideia do nada. A paternidade me ajudou preparou. Um pouco nisso. Né? Minhas filhas estão todas fora já estão formadas. Encaminhadas. Já estão encaminhadas, já estão bem. Agora é curtir os netos. Curtir os netos. Tem neto já? Já tem uma netinha, vai fazer 4 anos. Ai, que bênção de vida, que bom. Gente, muito obrigada a vocês também, já sabem curtir, compartilhar. E como que a gente encontra a Facesme aí nas redes sociais? Tem Instagram? Tem site? Tem o site da Facesme, facesme.br. A gente tem o Instagram, Faculdade Facesme. E também a incubadora facesme.com.br. E pode também estar em contato com a gente. Colocou no Google, vai achar Facesme facilmente aqui em Itajubá. Está lá à disposição, né? Vários projetos aí, alguns já em execução, outros ainda em andamento, em incubação. E vem aí. Vem, sempre vem. E muito obrigada, gente. Professor, até a próxima, até breve. Esse episódio foi gravado com o apoio incondicional do Vila Restaurante e Conceito Interiores, 2 empresas itajubenses que estão há anos no mercado, fazendo a diferença e impactando positivamente todo mundo. E você, já conhece essas empresas? Convido você a conhecer essas empresas e compartilhar esse episódio com todo mundo que merece saber mais sobre empreendedorismo.